que eu preciso para empreender no mundo da mesa posta? O que é preciso fazer para começar a vender meus acessórios de mesa? Vamos hoje falar sobre esse tema, tá bom? Antes da gente começar, se inscreve no meu canal, ativa as notificações. Vamos lá? Como empreender no mundo da mesa posta? Bem, eu trabalho na venda de acessórios de mesa há cerca de 10 anos. O que é que eu posso dizer para aqueles que estão querendo começar a vender itens de mesa posta? Primeiro, a gente tem que gostar do que a gente faz. Primeira coisa que você vai analisar, é isso realmente que eu quero? Assim, é um trabalho, gente, que exige muita dedicação. Esse é outro item muito importante. Então, acho que tudo na vida, tudo que a gente faz na vida, a gente tem o primeiro passo, é o quê? Gostar do que a gente faz. Então, eu quero realmente fazer isso, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu vou estar ainda nesse ramo? Vou. Ótimo, começa, tá? E é algo também, gente, que, como eu disse, a gente precisa de dedicação. Às vezes o cliente, ele chama a gente aos domingos. Então você tem que estar à disposição do teu cliente. Você não vai dizer, eu lhe atendo amanhã. Não, ele quer para hoje, ele quer para agora. Tá? Então, quantas vezes eu não já abri mão do meu domingo para atender um cliente, para poder fotografar, mandar o que ele quer, montar uma mesa, você quer assim, você quer de que jeito, você quer azul, amarelo, vermelho, esse combina com esse. Então, assim, é um ramo que requer completa disponibilidade da sua parte, tá bom? Você precisa também ter o material, óbvio. Né? Você precisa ter tua máquina de costura ou investir numa máquina de costura, porque hoje em dia não é muito caro você comprar uma máquina de costura. Você precisa de tesoura, fita métrica, principalmente quando você vai vender o quê? Guardanapos, guardanapos, toalhas de mesa, as capas das bases de MDF, os trilhos de mesa. Então eu preciso de quê para isso aí? Preciso de uma máquina de costura, linha, viés, elástico, eu preciso desse material. Para os porta-guardanapos, o que é que a gente vai precisar? Os aros em madeira, flores artificiais e criatividade. Porque quando a gente fala assim porta-guardanapos, a gente não fala só em flores. A gente fala em pérolas, a gente fala quando vem a época da Páscoa, por exemplo, a gente precisa criar algum porta-guardanapo que seja diferente no mercado, que seja, digamos assim, lançamento no mercado. Então a gente precisa também ter muita criatividade. Então você precisa ter o material disponível, você precisa ter disponibilidade e você precisa também ter criatividade. Porque afinal de contas, a gente precisa montar mesas, né, fotografar e a gente precisa divulgar nossos produtos. Às vezes a gente se preocupa muito em comprar quando a gente está começando, né? A gente quer comprar tecido, que tecido lindo, eu passei ali vi um tecido era maravilhoso, eu passei ali vi outro tecido era mais maravilhoso ainda. Então a gente se preocupa muitas vezes em comprar material e a gente esquece de divulgar esse material. E óbvio que é muito importante a divulgação. Então você precisa criar uma página no Instagram, no Facebook e você precisa divulgar seus produtos. E quando a gente fala em divulgar nossos produtos, a gente precisa fotografar esses produtos e para tal também a gente precisa entender um pouquinho de etiqueta à mesa. Então assim, quando eu comecei, eu não sabia como, digamos assim, eu sabia que dispor o prato, o garfo, a faca e uma taça ou copo. Mas meus clientes perguntavam também, Ana, me diz uma coisa, por que que esse item tá aqui? Onde é que eu uso o guardanapo, por exemplo, né? Eu posso usar a direita da louça? Então você precisa também, isso também faz parte do conhecer o produto que você vende, tá bom? Então assim, eu estudei, eu fiz curso, eu assisti muitos e muitos vídeos no YouTube. Então assim, eu pesquisei muito antes de começar. Uma coisa muito importante,
Lembra que eu falei? Acabei de falar agora. A gente se preocupa muito em comprar e muitas vezes a gente esquece de divulgar os nossos produtos, buscar clientes, fidelizar esses clientes. Então assim, gente, quando eu comecei, eu comprava, por incrível que pareça, tecidos lisos, eu só comprava meio metro do tecido. Eu não comprava 2 metros de tecido, eu comprava só meio metro de tecido. Olha só. Por quê? Eu tinha certeza que eu precisava ter variedade, tá? Para poder postar, para poder fotografar, postar essas fotos e crescer a minha página no Instagram. Então assim, por exemplo, tecido branco, preto, poá, que eu sabia que eu encontrava com facilidade, eu só comprava meio metro desse tecido. Então aí o que eu fazia? Se vocês forem lá no início lá das minhas fotos, vocês vão ver isso. As fotos, elas eram únicas, não eram mesas postadas com 6, com 8 lugares. Não, muito raramente. A não ser assim um tecido floral, que eu digo assim, pô, esse tecido, se eu voltar aqui, eu não vou mais encontrar esse tecido. Então assim, eu comprava, né, como eu disse, quando eram tecidos lisos ou em poá, ou tecidos que eu sabia que eu não ia ter dificuldade em encontrar, eu comprava meio metro desses tecidos, cortava o tecido, fotografava e caso meu cliente quisesse aqueles itens, 6, 8, 10, 12, o que fosse, eu ia na rua e comprava o restante. Então foi assim o meu começo no mundo da mesa posta, ok? Um beijo grande, depois a gente fala mais um pouco sobre empreender no mundo da mesa posta. Um beijo.